Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu escutei toda manhã que nós tivemos hoje, que foi maravilhosa, graças a Deus. Os momentos de oração, as pregações. E diante da proposta que me foi feita nessa tarde, primeiramente pelo Senhor, mas depois pela palavra, pela direção que Deus tem nos dado nesse acampamento no combate da oração, onde nós estamos declarando a minha casa é casa de oração. E dentro daquilo que o Espírito Santo foi me conduzindo, me direcionando na proposta, eu me perguntava, o que é orar com o espírito de liberdade e o que era orar, que é a mesma coisa, na liberdade do espírito. E eu fiquei me questionando durante todo esse tempo em preparação para esse acampamento, e Deus foi me dando algumas direções, a partir também de um livro do Papa Francisco, na verdade, do cardeal Bergoglio, que se reuniu com um judeu e com um irmão pastor evangélico para refletirem sobre a oração. E eu fui percebendo ali a direção que Deus queria me dar para essa pregação, e eu já quero dizer para você, orar com o espírito de liberdade, orar na liberdade do espírito é orar com coragem, é ter a coragem de orar, é ter a coragem de se colocar na presença de Deus com destemor, com ousadia, usando a palavra do apóstolo Paulo, uma palavra que o Monsenhor Jonas Abib gosta muito de usar, e sempre usou nas suas pregações, orar com parresia, com destemor, com atrevimento. Por isso eu quero convidar você para nós vislumbrarmos algumas figuras que apresentam a nós esse destemor, essa ousadia da oração. Abra a sua palavra em Gênesis, no capítulo 18, lá no Antigo Testamento. Abra a sua palavra, Gênesis, no capítulo 18, versículo 22. Aqueles três homens visitam Abraão, e quando eles estão se direcionando para Sodoma e Gomorra, porque Deus faria cair fogo, destruir Sodoma e Gomorra, e eles não tinham revelado a Abraão qual era o intuito, a intenção de Deus, a palavra vem ao coração deles e eles dizem, não, eu não posso esconder nada de Abraão, eu não posso fazer algo sem falar com esse meu amigo íntimo que é Abraão. E nós vamos ver o versículo 22. Partindo dali, os homens se dirigiram a Sodoma, enquanto Abraão ficou ali na presença do Senhor. Onde Abraão estava? Não escutei. Abraão ficou ali na presença do Senhor. Então, aproximando-se, Abraão disse, vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso os exterminarias? Não perdoarias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti proceder assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça. Veja se Abraão não está sendo ousado. Não parece, numa leitura superficial, que Abraão está dando um conselho para Deus? Um homem. Mas o Senhor vai cometer injustiça? O Senhor não é um Deus justo? O Senhor vai exterminar o justo junto com o ímpio? Não é possível. Olha a ousadia de um homem orante, de um homem íntimo, de um homem capaz de entender que a oração dele pode mudar o curso de uma história, mas que a intimidade que ele tem com aquele ao qual ele fala é tamanha
que lhe dá a liberdade de colocar-se diante desse Deus grande para conhecer realmente quem é esse Deus, para ver qual é o intuito, entre aspas, qual é o caráter desse Deus. Porque, amados, uma palavra que nós vamos ver no hebraico para significar oração, reza, é uma palavra com 3 letras que significa entrar em juízo, em litígio com alguém. Esse é alguém maiúsculo, com Deus. Abraão entra em juízo de oração e ele questiona: o Senhor vai destruir os justos com os ímpios? Essa palavra rezar em hebraico, ela significa isso com 3 letras: entrar em juízo. E é exatamente o que Abraão está fazendo. Ele está ousadamente em oração, questionando a Deus: olha, a sua atividade vai ser essa mesmo? A sua atitude vai ser essa mesmo? O Senhor vai destruir uma cidade com 50 justos? Se tiver 50 justos nessa cidade, essa cidade vai ser destruída? E Abraão obtém uma resposta. Deus revela a Abraão quem ele é. O Senhor respondeu: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, eu perdoarei por causa deles a cidade inteira. Veja, Deus já mostra para Abraão, nesse juízo de oração que Abraão entra, nesse litígio, nesse questionamento, Deus já revela para Abraão qual é a sua personalidade. Teologicamente nós vamos escutar uma palavra chamada atributo. Um atributo de Deus é que o nosso Deus é misericordioso. Ele é um juiz misericordioso. E ele está dizendo: se eu encontrar 50 justos, essa cidade toda vai ser perdoada, inclusive os pecadores que nem pediram perdão. Olha a face misericordiosa de Deus que se revela diante do coração do homem orante, que se coloca em juízo diante de Deus, que coloca-se na brecha da oração. É o Senhor que responde, é o Senhor que na oração dialoga. Eu quero dizer para você, se a sua oração é um monólogo, você não está orando, combatente. Se você é alguém que só fala e não ouve a voz de Deus e não escuta a resposta, isso não é oração, porque a oração é dialógica, ela é um diálogo, aonde eu falo, mas aonde eu silencio para escutar. Deus responde a oração, Ele respondeu a oração de Abraão. Como nós temos orado, qual tem sido a qualidade de oração que nós temos apresentado para Deus? Ela tem sido somente um monólogo. Eu chego na capela e acho que eu estou adorando. Falo dos meus problemas, viro as costas e vou embora. E não escuto a Deus. Geralmente essa oração, ela não produz em nós frutos. A gente está até orando. Vamos imaginar, nós vamos entrar no santuário Pai das Misericórdias quando ele estiver pronto. O santuário vai estar pronto. E aí eu estou lá fazendo um juízo, tá? Eu estou lá ajoelhado, adorando o Senhor, e chega um casal de turistas religiosos. Vamos imaginar que são turistas. E aí o marido fala assim: tira uma foto de mim em oração. E ele vai lá, faz uma pose. Aí a mulher vai lá, clique. Depois ele fala para a mulher: tira uma foto daquele padre ali que está rezando. Qual é a diferença? Se você olhar a foto, os dois estão rezando, apesar dele ter feito só uma pose, no meu julgamento. Talvez até na pose ele se colocou diante de Deus e orou. A gente não pode julgar o coração, mas não existe diferença. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes nós chegamos diante de Deus, despejamos tudo que nós temos, mas nós não damos tempo para Deus responder aquilo que nós falamos. Não damos tempo para Deus responder o juízo, o litígio que nós ali fizemos. Talvez nós até fomos lá: Senhor, está difícil, o combate está tremendo, essa situação de enfermidade na minha casa, está tudo muito penoso, até a minha vida na igreja, ela está um pouco comprometida, eu estou muito vazio. E levanta e vai embora, mas não espera a resposta de Deus. A oração é um diálogo ousado como esse de Abraão. E eu pergunto para você: você tem chorado por alguma cidade?
Você tem intercedido por alguma cidade? Pela sua, pelo menos. Porque um combatente é um intercessor. Veja, Abraão se compadece de Sodoma e Gomorra. Apesar, se você for ler mais ali o texto, você vai ver, era absurdo o pecado de Sodoma e Gomorra. Deus estava tentando estancar um câncer que poderia se espalhar por toda aquela região de infidelidade, de sodomia, de pecado contra Deus, violentamente, porque eles não reconheciam a Deus. Até os anjos eles queriam estuprar. Tamanho era o pecado. Agora, Abraão não desistiu, ele se coloca na brecha da intercessão. Ele ora, ele dialoga, ele questiona. O nosso papel de pessoas orantes precisa ser esse. Aí, o padre te perguntou, você tem chorado por alguma cidade? Ah, padre, pare de sentimentalismo. Então você está dizendo que Jesus é sentimentalista quando ele chega diante de Jerusalém e ele chora. Nossa, Jesus é muito sentimentalista, olha lá. Então você está dizendo que Jesus é sentimentalista quando o coração dele se compadece. E olha, eu vou voltar lá no choro em Jerusalém. São Lucas usa um termo grego que quer dizer que ele gritou chorando. Ele não simplesmente chorou não, ele chamou a atenção, tamanha era a agonia que ele sentiu olhando para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, eu quis te reunir como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus se compadece. A oração é uma atitude, a oração de intercessão. Eu estou dizendo, você está vendo que eu estou fazendo um paralelo. A oração pessoal que exige também resposta, mas a oração intercessória, porque nós estamos falando de intercessão, não somente de um interesse pessoal. Nós somos combatentes, intercessores. Eu volto a perguntar, você tem chorado por alguma cidade? Você tem chorado pela sua família? Você tem chorado pelos perdidos que você tem visto nas ruas? Você tem chorado? E esse questionamento não é do Padre Roger, não, é do Papa Francisco. O Papa Francisco em Lampedusa, quando foi celebrar uma missa penitencial pelos imigrantes que tinham morrido naquele mar, há poucos dias atrás, ele gritou naquela homilia dizendo, você não chorou por esses irmãos? Quem chorou por esse sofrimento? Quem tem chorado? Quem tem sentido esse espinho no coração? Porque o intercessor precisa ter compaixão no coração. Um orante precisa ter compaixão no coração. Eu pergunto, você viu a foto daquelas crianças mortas lá na Síria? Você se compadeceu? Você chorou por aquelas crianças que morreram provavelmente por causa de um gás tóxico de maldade do coração do homem? Você tem chorado pelos conflitos no Egito, pelos cristãos que estão morrendo lá, os muçulmanos que estão sendo vítimas do próprio fundamentalismo? Nós temos chorado. Nós temos nos colocado dessa maneira como Abraão para interceder, para orar, para clamar, ou nós estamos vivendo aquilo que o Papa Francisco brilhantemente chamou, trouxe uma palavra nova para nós: globalização da indiferença. Eu estou na minha, meu compadre, desculpa usar gíria, tá? Eu estou bem, meu compadre, e os outros que ó, eu só penso em mim. Infelizmente, nós temos vivido uma vida muito intimista com Deus. A gente só pensa em nós, a minha cura, o meu milagre, a minha bênção, a minha vitória. Mas a gente não é capaz de olhar para o outro. Até a nossa oração tem entrado na globalização da indiferença. A gente está muito preocupado com a gente. E isso não é atitude de intercessor. O intercessor se coloca em quinto, em sexto lugar. E é muito interessante quando a gente vai interceder. A gente começa a interceder. Eu não sei se você tem essa prática de ter um caderninho com as intenções que você reza. Aí você começa a rezar pelo problema do vizinho, pela dificuldade de um parente lá não sei aonde. Você começa a orar pela situação da sua cidade, dos drogados, dessa periferia na nossa cidade, da droga, da violência, do tráfico, do narcotráfico. Aí você começa a orar por aquela pessoa que você sabe que está com um câncer. Daí a pouco, quando você apresenta o seu problema diante de Deus, ele já não é mais nada. Porque a oração de intercessão, essa oração de liberdade no Espírito, nos leva a experimentar isso, a sair da globalização da indiferença, a olhar para o outro.
Abraão tinha que se meter com Sodoma e Gomorra, mas o coração de quem ora é compassivo, o coração de quem permanece na intimidade com Deus. Veja, a palavra diz: Abraão permaneceu ali, você ficou ali na presença do Senhor, diz a palavra. A oração da liberdade no Espírito, ela nos leva a essa ousadia. Vamos ver mais um modelo. Sabe por quê, meus irmãos? Se nós não silenciamos diante de Deus para escutá-lo, nós vamos ser aquilo que o Papa Francisco disse esses dias. Eu vou citar bastante o Papa Francisco: cristão satélite. Está cheio por aí, dá uma olhadinha para o seu lado, para ver se não é um cristão satélite que está aí. Fica só borboleteando. Não sabe o que é, não sabe o que Deus quer, fica ali, porque não escuta. Diga para esse irmão: abre-te, éfeta, abre esse ouvido, abre esse coração para Deus. Nós não adoramos a um ídolo que não tem palavras para falar e que não escuta a nossa oração. Talvez o Deus que você tem servido é um Deus que você criou com a sua cabeça, mas o Deus verdadeiro continua falando com o seu povo, como Ele falou com Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, com os patriarcas, com os profetas. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Ele fala, mas é preciso que nós coloquemos. O Shalom tem uma música bonita, né? Eu vou reclinar em teu peito a minha cabeça, mestre, amigo fiel. Eu quero escutar as batidas do seu coração. Eu quero sentir a sua compaixão pelas almas perdidas. Eu quero chorar pelos pecados dos pecadores. Isso não é sentimentalismo. Isso é entrar dentro do coração de Deus. Entrar dentro de um coração de Deus, de um Deus que sente, que se compadece de um povo que se perde. Deixa eu dizer, que se compadece do seu filho que está nas drogas, da sua filha que está desviada, que se compadece daquela pessoa que está na esquina se prostituindo, que se compadece de um preso que está num presídio, que se compadece de um doente que está no hospital. Esse é o nosso Deus. E se nós somos íntimos, se nós somos combatentes, se nós entramos em juízo, em litígio com Deus, esse litígio, esse juízo com Deus é entrar dentro do coração de Deus e é sentir com Ele. É sentir é compadecimento que me leva ao outro, que me tira da indiferença, da globalização da indiferença. Vamos ver mais um modelo de oração. Figura do patriarca Jacó. Vai lá em Gênesis, no capítulo 28. Anda um pouquinho aí para frente. Gênesis, capítulo 28. Porque, meus amados, a oração, ela é a respiração da esperança. Porque quem deixa de orar, deixa de esperar. Quem deixa de buscar a Deus, de buscar a intimidade com Deus, deixa de esperar. Quem abandona esse diálogo, quem abandona essa outra tradução que no hebraico tem a oração, que é aproximar-se de Deus. Quem abandona essa aproximação não espera mais, não acredita mais, olha para o mundo como um lugar que não tem mais possibilidade de mudança, olha para a sua cidade e diga: não tem mais jeito. Olha para a sua família e fala: não tem mais jeito. O Padre Léo gostava muito de dizer aqui nesse palco, né? Se a senhora diz que não tem jeito, eu vou pedir para a senhora levantar um pouquinho o vestido da senhora. Levantar minha batina aqui, para eu ver se você já tem calo de sangue no seu joelho. Porque quem diz que não tem mais jeito é porque já está com um calo no osso. Porque a oração é o respiro da esperança. Quem ora sempre vai esperar. Papa Francisco dizia aqui em Aparecida: quem ora está aberto às surpresas de Deus. Quem ora vive essa esperança, essa expectativa. Até parece um bobão, mas não desiste nunca, não para, insiste, persiste, porque essa oração é o respiro da esperança.
Quem ora sempre vai esperar. Quem ora vai continuar ali, insistindo. Quem ora não vai ficar murmurando, não vai ficar reclamando. Não, eu vou falar outra do Papa Francisco, que ele é maravilhoso. Ele fala a nossa linguagem, né? Mais popular. Quem não ora vira cristão azedo, disse o Papa Francisco. E ele usou a palavra cristão vinagre com sal. Você já tomou vinagre com sal? Toma um pouquinho para você ver a cara que você vai fazer. Sabe aqueles cristãos beiçudos, que tudo é azedo. A comunidade Canção Nova não está boa, a formação nunca está boa, nada está bom, o sujeito é azedo. O grupo de oração não tem unção, a música que cantou não tem unção, tudo está errado, só eu que estou certo. Cristão azedo porque não reza, porque não tem sensibilidade espiritual, um azedume insuportável, ninguém aguenta, só murmura, só reclama, não reza. Dá um solavanco aí nessa pessoa para não dormir. Vamos rezar, meu povo, vamos cultivar a alegria. Chega de ficar vivendo com cara de luto, querendo chamar atenção. Tem muita gente na carência querendo chamar a atenção dos outros, e fica lá com aquela carinha. Vai para o grupo de oração, senta lá e fica: ai, irmãozinho, o que você tem? Tá dodói? Pelo amor de Deus, vamos crescer e aparecer, né? Vamos amadurecer, vamos sair dessa. Já passou, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Cristão vinagre com sal, insuportável. Ninguém, eu vi um carioca dizer aí, ninguém merece. A oração precisa produzir. Olha, eu creio, se você está sendo um cristão vinagre com sal, como disse o Papa Francisco, eu creio que a oração pode transformar você num vinho bom da alegria. Como o próprio Jesus fez um milagre naquelas bodas de Caná, pela intercessão de Nossa Senhora, nesse sábado eu estou pedindo àquela que é a onipotência suplicante, para que, se existir algum cristão me assistindo, vinagre com sal, ou aqui na Canção Nova, que esse vinagre se transforme no vinho da alegria, e que você volte para casa cheio da alegria de ser cristão, de ser alguém autêntico, de alguém que entende o mistério da salvação. Eu fui salvo, eu não tenho o direito de dar para o meu irmão o pior, a minha carência, a minha cara feia, a minha reclamação, a minha murmuração. Deixa Deus transformar o seu coração. Vinagre com sal, não, desculpa, vinho da alegria. Segura na mão desse irmão aí. Diga agora: Nossa Senhora, onipotência suplicante, combatente por excelência, eu te peço agora, como nas bodas de Caná, a Senhora pediu para Jesus fazer o milagre. Eu estou pedindo à Senhora agora, se esse irmãozinho que eu seguro na mão é um cristão vinagre com sal, que a Senhora peça ao seu Filho Jesus Cristo que esse vinagre volte a ser um vinho bom, da alegria, show tristeza da vida desse meu irmão, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, seja exorcizada agora da vida desse meu irmão a tristeza, porque hoje eu acredito que esse meu irmão deixa de ser um cristão vinagre com sal para ser um cristão cheio de alegria. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
Vamos lá, Jacó era alguém como nós, preocupado com dinheiro, preocupado com trabalho, com o sustento da família. Jacó era uma pessoa muito ativa que ficava ali querendo conquistar, querendo avançar, querendo. E não experimentava Deus muitas vezes. Um dia Jacó está caminhando, porque o pai dele falou que ele tinha que ir lá encontrar a esposa dele, porque não podia se misturar com os pagãos. Ele para, 28:10, seguintes: Jacó saiu de Betsabeia e dirigiu-se a Harã. Chegou a um lugar onde resolveu passar a noite, pois o sol já havia posto. Serviu-se de uma das pedras do lugar como travesseiro e dormiu ali. Em sonho viu uma escada. Veja, um homem que era muito ativo, insensível ao contato com Deus. Num sonho ele recebe o projeto de vida que ele tem. Aqui está o projeto de vida de Jacó: uma escada apoiada no chão e com uma outra tocando o céu. Por ela subiam e desciam os anjos de Deus. No alto da escada estava o Senhor, que dizia: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão, o Deus de Isaque. A ti e a tua descendência eu darei a terra que está dormindo. Tua descendência será como a poeira da terra. Tu te expandirás para o ocidente e para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e em tuas descendências, em tua descendência serão abençoadas. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu estou contigo e eu te guardarei aonde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que eu prometi. Olha as palavras de um Deus que fala. E olha, o cara não parava, né, diante de Deus. Jacó não parava. Deus teve que falar no sonho. Se ele não parava para escutar, Deus deu uma sacudida nele. Ele só falava. Aí Deus vai falar com ele: olha, eu estou contigo, eu vou te dar tudo isso, eu vou te abençoar, fica tranquilo, meu filho. Acredita na minha providência. Acredita que eu sou o Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaque. O próprio Deus vai lá nos patriarcas para mostrar para ele: olha, eu estive com seus pais e eu estarei contigo, eu vou te abençoar, eu nunca te abandonarei até eu cumprir tudo que eu te prometi. Isso era um sonho, porque Jacó não conseguia parar, era muito agitado, angustiado. Mas aqui acontece já uma mudança interior. Ao despertar, Jacó disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Insensível espiritualmente, não conseguia captar a presença de Deus, não conseguia perceber a presença de Deus, porque faltava-lhe intimidade. Com certeza Deus está neste lugar e eu não sabia. Cheio de pavor, acrescentou: como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Olha que coisa espetacular. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra que servira de travesseiro, colocou-a de pé para servir de coluna sagrada e derramou óleo sobre ela, e chamou aquele lugar Betel, casa de Deus, onde Deus se manifestou a ele. Minha casa será chamada casa de oração. E se a gente for numa outra tradução, até mesmo no Talmud, e olhar lá, Deus vai dizer: a minha casa é o lugar da minha oração, onde eu me manifesto, onde eu também rezo, onde eu também me dou, onde eu também falo, onde também eu realizo, onde eu reanimo, onde eu fortaleço, onde dentro do juízo da oração eu transformo cidades, transformo reinos, transformo países, transformo famílias, transformo corações, transformo esses lugares em casa de Deus, casa de oração. Veja a experiência, a mudança. Deus chamando a atenção de Jacó: eu te quero perto de mim, eu vou cumprir em você todas as promessas que eu fiz, eu estarei com você aonde você caminhar, eu vou contigo, você não está sozinho. Porque Jacó carregava um fantasma nas costas dele. Jacó tinha um fantasma, eu acho que ele não dormia, ele era meio Wolverine, né? Wolverine imortal. Aquele pesadelo que matou a mãe. Acho que Jacó era meio assim, ele tinha um pesadelo, se chamava Esaú.
porque ele tinha roubado a primogenitura do irmão. E Esaú era forte, cabeludo, parecia até de tanto pelo que tinha, guerreiro. Jacó tinha medo. Ele vivia com esse fantasma, ele devia ter muito pesadelo à noite, pensando, e na hora que eu encontrar com Esaú, Ave Maria, Maria nem estava lá ainda, né? Mas, no desespero, só para fazer uma graça, uma vez eu fui num parque com uma amiga minha que era evangélica, e nós fomos num brinquedo, agora eu não faço mais isso não coloco a minha vida em risco, depois que eu conheci a palavra, eu mudei. De vez em quando eu ultrapasso um pouquinho a velocidade no carro, mas eu me converto logo, piso no freio já. E a gente estava num brinquedo que ele ficava de cabeça para baixo, chamado kamikaze. Não vai não, hein? E tô eu e ela lá. Ela sempre foi da igreja batista, muito amiga. E o negócio foi... E nós lá... Aí chegava lá... Na hora que o negócio ficou de cabeça para baixo, parada, ela gritou, Ave Maria! Aí eu olhei para ela e falei, uai, agora você mudou? Jacó devia ter colocado a mão na cabeça e dito, Ave Maria, na hora que eu encontrar Esaú eu estou perdido, para não falar uma palavra feia. Estou perdido quando eu encontrar. Ele vivia com esse fantasma do passado, porque não tinha intimidade. Mas veja, a luta que Jacó trava, vai lá no capítulo 32. A luta com o anjo é a luta com ele mesmo, claro. Ali estava a presença de Deus, naquele anjo. Mas era uma luta interior para curar o passado. A oração cura o nosso passado. A oração vence os nossos traumas. A oração nos tira das prisões que nós vivíamos anteriormente. Porque é impossível entrar na luta e sair ileso. É impossível entrar no combate da oração e sair o mesmo. Jacó precisava encontrar-se com o medo dele naquela madrugada. E ele lutou com alguém que era mais forte do que Esaú. Ele lutou com Deus. Para Deus mostrar para ele, olha, seguinte, eu estou curando o seu passado. Você vai encontrar com seu irmão, vai ficar tudo bem. Fica tranquilo, relax. Eu estou contigo. Vamos resolver essa história. E para que realmente Jacó fosse um homem novo e recebesse um nome novo. Porque só depois dessa luta ele recebe um nome novo. Você sabe qual é o nome que ele recebeu? Roger. Foi? Esse negócio soltou aqui. Toda hora eu tropeço nele. Sabe qual é o nome que Jacó recebeu? Opa, tem um povo aí que conhece. Qual é o nome? Israel. Um homem novo que venceu os seus medos e que enfrentou a realidade porque tinha intimidade com Deus. Olha, 23 do capítulo 32. Levantou-se ainda de noite, sempre de noite, como é bom orar de madrugada, tomou as suas 2 mulheres, as 2 escravas, os 11 filhos, passou o val do Jaboque. Jacó ajudou todos a passar a torrente e fez atravessar tudo o que tinha, quando depois ficou sozinho. Um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, atingiu a coxa de Jacó, de modo que o tendão se deslocou enquanto lutava com ele. E o homem disse a Jacó, larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu, olha, vencendo o medo, a aflição, a angústia do passado, porque até naquele momento ele achava que estava lutando com um homem. Deus está ali curando, mostrando que ele é capaz, curando a insegurança, o trauma, o sentimento de inferioridade que ele tinha diante do poderoso Esaú, do forte guerreiro Esaú, na fragilidade que Jacó tinha. Deus precisava pela oração curar o coração dele. E a oração é esse instrumento de cura do nosso passado, da nossa história. Combatente, entenda isso. Não te largarei, disse Jacó, se não me abençoares. E o homem lhe perguntou, qual é o teu nome? Jacó respondeu. Jacó respondeu. E ele disse, doravante não te chamarás Jacó,
mas Israel, porque lutaste com Deus e com homens e venceste. E Jacó lhe pediu: diz-me por favor o teu nome. Mas ele respondeu: para que perguntas por meu nome? E ali mesmo o abençoou. Não se entrega ao seu passado, aos seus traumas. Ore até você vencer isso. Ore até você vencer esse medo. Ore até você vencer essa angústia. Ore até você vencer essa depressão. Não desista, lute. Se precisar lutar de madrugada, entre no combate na madrugada, mas lute, não pare. Não pare nos seus limites, porque Deus está com você, combatente. Entenda isso, a liberdade de orar com o Espírito e a liberdade de orar no Espírito produz em nós essa transformação. Um homem novo. Eu ainda me lembro dos meus medos. E eu fico pensando, quando eu estou aqui diante de vocês, eu não tinha coragem de encarar ninguém para falar. E quando Deus me chamou para ser padre, eu dizia: mas como é que eu vou pregar numa missa? Eu vou pregar assim, eu vou ficar olhando para o ambão, não vou olhar para ninguém. Eu tinha vergonha das pessoas. Eu estava indo numa calçada, se tinha pessoas paradas ou alguma pessoa, eu mudava para outro, porque eu tinha vergonha de passar perto das pessoas. Eu tinha medo, era tímido. A oração vai transformando a gente por dentro. E quando Deus me chamou, eu confiei. Se o Senhor me chamou, o Senhor vai me fazer dar conta. Diga para quem está do seu lado: você veio para cá? Você está aqui mesmo? É verdade ou você está sonhando igual Jacó? Dá uma cutucada aí. Se você está dormindo, vamos acordar. Não é um sonho, é realidade. Diga para ele: se você veio para cá, eu tenho certeza que não é por causa do Padre Bruno, não é por causa do Padre Edmilson, não é por causa do Padre Roger, mas você veio para cá porque verdadeiramente, diga para esse irmão aí, verdadeiramente, você quer ser um combatente. Não é isso? Ou eu estou enganado? Você quer ser um intercessor fecundo, poderoso em Deus, não é isso? É ou não é? Então diga para ele: não resista ao que Deus quer fazer no seu coração. Porque o combatente, quanto mais se coloca diante de Deus, mais vai se libertando dos seus medos. E mais vai vivendo, dia após dia, a ousadia, o atrevimento, a coragem, a intrepidez, a parresia. Sacode ele aí, você sabe o que é parresia? A coragem. Então, combatente, ordem de batalha. Deus já é vencedor dos seus medos, querido. Acredita nisso. A oração produz em nós a libertação dos nossos medos, dos nossos traumas. Já chegou a hora da gente parar de ter os pesadelos da madrugada e acreditar que Deus é poderoso e Ele está conosco. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Jacó encontrou com Esaú e meu mano, você é o cara, meu compadre. Nós lá. Olha, eu estou falando tanta gíria. É só para você entender. Principalmente os jovens. Deve ter falado de Esaú: cara, eu estava morrendo de saudade de você. Quanto tempo a gente não se encontrava. Vamos bater um papo, lembrar daquela época quando eu nasci. Você lembra que você nasceu? Depois você estava com fome, eu te dei um prato de lentilhas. Cara, aquilo ali já é passado. Deus já venceu o nosso passado, Deus já curou. Vamos ser irmão, vamos continuar o nosso caminho. Você com o seu grupo, eu com o meu. Vamos honrar o nosso pai. Por quê? Pela intimidade, ele venceu os medos e os fantasmas do passado. Os fantasmas do passado. Diga: Senhor, eu acredito que o Senhor pode realizar na minha vida essa obra. Eu acredito, Senhor, que
que diante de qualquer situação, eu possa experimentar essa força em receber um novo nome, ser verdadeiramente um homem novo. Eu quero, Senhor, faz na minha vida essa obra. Eu quero lutar contra as sombras do meu passado na oração. E eu sei que na oração o Senhor está, e o Senhor vai me ferir, vai ferir para me curar. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Dê um sorriso para quem está do seu lado e diga: você é um novo homem, você é uma nova mulher, combatente. Orar com a liberdade do Espírito, orar com o Espírito de liberdade, é permitir a ação de Deus, é deixar-se ser um novo homem. Aplauda esse novo homem, essa nova mulher que estão aí do seu lado. Tá fraco, eu acho que você não está acreditando, não. Deixa eu perguntar para o seu negócio. Quem está do seu lado é alguém da sua casa? Porque às vezes a gente tem dificuldade de acreditar que os da nossa casa vão mudar. A gente até aplaude timidamente. Será, padre? Eu já vi isso tantas vezes. Ó vida, ó noite, ó dia. Quantas vezes eu já vi isso? O senhor não sabe, padre, da minha história. Ô vinagre com sal, você já é o vinho da alegria. Nós precisamos acreditar nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que nos fere para nos curar, para nos dar vida nova. Vamos lá um pouquinho para frente para falar dessa liberdade do Espírito. Vai em Números 11, para nós entendermos o que é oração, senão uma reação à nossa condição filial, a liberdade que nós temos com nosso Pai. Números 11, versículo 10. Números 11, versículo 10. Amém? Misericórdia. Então vamos esperar. Números, depois de Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Números 11, versículo 10. Moisés ouviu como o povo se lamentava, família por família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor inflamou-se de grande ira, e Moisés, muito aflito, disse ao Senhor: por que maltratas assim teu servo? Por que gozo tão pouco do teu favor, ao ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu ou deu à luz a este povo, para que me digas: carrega-o no colo, como se fosse uma babá levar uma criança até a terra que prometestes aos seus pais? Onde conseguirei carne para dar para toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo, é grande demais para mim. Se queres continuar a me tratar assim, eu peço que me tires a vida. Olha, gente, que coragem, que ousadia, que liberdade, porque orar é saber que eu estou diante do meu Pai, eu sou filho. Uma vez o cardeal Bergoglio, dele testemunha nesse livro, ele fala que uma mulher chegou, ela tinha perdido o marido recentemente, e ela foi conversar com ele e disse para ele: padre, eu estou com raiva de Deus, eu até briguei com ele, eu estou errada? E aí ele falou: eu posso até escandalizar vocês, o cardeal Bergoglio, o Papa Francisco, mas eu disse para ela: não, você está certa. Não é assim que às vezes com o pai e a mãe, por causa da nossa intimidade, às vezes nós nos excedemos. Depois a gente reconhece: olha, desculpa pai, eu falei forte demais, não devia ter falado assim.
o Senhor é meu pai, o Senhor é minha mãe, a senhora é minha mãe. Mas na hora ali do fervor, pela liberdade, pela intimidade, a gente acaba até mesmo. E a oração com liberdade, ela gera isso. Moisés está dizendo: olha, se for para deixar esse fardo nas minhas costas, então me tira a vida. Se pelo contrário eu ganhei o teu favor, então que eu não veja mais a minha desgraça. A sinceridade da oração de Moisés, a intimidade de Moisés com Deus, a coragem, a intrepidez, a ousadia. Às vezes, a nossa oração, muitas vezes, ela nos leva a tentar entender a Deus. Veja, eu escutei uma história uma vez, de que no ano de 1945, quando havia acontecido o Holocausto, na Universidade Judaica de Jerusalém, todos estavam muito impactados com a notícia do Holocausto dos judeus europeus, que era o coração dos judeus, que ainda não tinha sido instituído o Estado de Israel, e o rei que fez tudo aquilo, Hitler, matou os judeus. E na Universidade Judaica ia ter um momento lá especial, e o comissário daquele tempo, a pessoa que era o responsável, ele ia dar uma palavra. E ele disse o seguinte para aqueles que estavam impactados com o extermínio dos judeus. Ele tomou a palavra, naquele discurso, daquela comissão, aquele presidente da comissão, e ele disse, ele contou um relato chacídico, que dizia que depois de um massacre de judeus, o rabino da cidade olhou para o céu e gritou para Deus: eu não pergunto o porquê de nossa dor, a única coisa que eu pergunto, a única coisa que eu quero saber é se tudo isso que nós estamos sofrendo é pelo Senhor e para o Senhor. Se de alguma maneira tudo isso lhe serve, porque se lhe serve, nós nos submetemos. Veja, se lhe serve, se o meu sofrimento lhe serve, se a minha doença lhe serve, se a minha luta lhe serve, de alguma maneira, eu já estou satisfeito de saber que lhe serve. A única coisa que pode restar em tempos terríveis, em tempos difíceis, em tempos de luta, em tempos de guerra, é essa pergunta: eu quero saber se isso é pelo Senhor, se isso é para o Senhor, se isso lhe serve. Se lhe serve o peso da minha autoridade, como Moisés estava ali falando para Deus: me tira a vida então, eu não sou babá desse povo, esse povo é seu. Mas se te serve, eu vou me submeter. Meus queridos, se você já assistiu o filme do Mel Gibson, da Paixão, você vai ver que o maior combate Jesus não enfrentou no Calvário, Jesus enfrentou no Getsemane. Você vai ver que ele vai fazer um esforço tremendo para levar aquelas chicotadas, para ficar ali quando eles arrancavam a pele dele, em tudo aquilo que ele viveu. Ele estava ali, o jeito dele carregar a cruz, dele olhar para o Cirineu, dele olhar para a mãe dele ir naquele caminho até chegar no Calvário, demonstra. Ali a vitória já tinha acontecido, porque o combate que ele enfrentou foi quando a humanidade dele queria ir contra o plano de Deus. E ele disse: se queres e se podes, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Ele falou isso 3 vezes. Ali foi o grande combate. A tensão foi tão grande, o sofrimento foi tão grande que ele chorou sangue, que ele suou sangue. Ali foi o maior combate. O Calvário, a cruz, ele já tinha tomado a decisão de obedecer. A oração é obediência, a oração é coragem, a oração é submissão. A oração combatente, a oração intercessor é essa atitude de coragem e de submissão a Deus. Se te serve para alguma coisa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Se te serve
eis-me aqui, como sacrifício, como oferta, como imolação. Meus irmãos, dessa maneira, nós temos visão espiritual para encarar qualquer que seja o combate, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a luta, qualquer que seja a motivação da nossa oração. Com essa visão espiritual, nós conseguimos atravessar qualquer muralha, derrubá-la. Com essa visão espiritual, nós não vamos parar. Nós vamos colocar em prática Marcos capítulo 13, versículo 13. Você sabe o que está escrito lá? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que chegar até o fim, aquele que disser para Deus: olha, se é do teu agrado, se é para o Senhor, não importa, foi duro, nós estamos sofrendo, mas nós continuamos com o Senhor. Meus irmãos, a oração muitas vezes é essa oração de silêncio, de olhar, de dor, de gemido. Veja, Jó, vai ler o livro de Jó, você vai ver. Num primeiro momento, Jó, na hora da dor, do sofrimento, da má notícia, ele não sentia Deus, ele começa a orar. Lá no capítulo 19 ele vai dizer, a fé já começa a fazer uma transformação, uma revolução no coração de Jó. Ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor está vivo, e se me arrancarem toda a minha carne, mesmo que arranque a minha carne, eu sei que com os meus olhos eu verei a Deus. A oração vai transformando o nosso coração. Vai lá no capítulo 42 de Jó para você ver. No final, o que Jó vai dizer? Tem até uma música do Valmir muito bonita, que o Valmir conseguiu expressar. Eu te queria, Senhor, somente em palavras, mas hoje, meu coração, alguma coisa assim, hoje eu reconheço quem é o Senhor. Jó 42, versículo 1. Jó respondeu ao Senhor. Vou adiantar aqui por causa do horário. Reconheço que podes tudo, e que para ti nenhum pensamento é oculto. Disseste: quem é esse que obscurece o meu projeto sem nada atender? Pois eu falei sem nada entender, de maravilhas que ultrapassam o meu conhecimento. Escuta-me, eu disse e vou falar. Vou perguntar-te e tu responderás. Eu te conhecia somente por ouvidos, porque eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora eu vejo-te com os meus próprios olhos. Eu te conhecia só de falar, mas agora eu te experimentei. Experimentei como Abraão, experimentei como Jacó, experimentei como Moisés, experimentei como Jesus, experimentei nessa liberdade do Espírito. Eu te conhecia só de falar, de ouvir do Senhor, mas agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu sei, os meus olhos contemplam as maravilhas de quem Tu és. Meus irmãos, a oração cura em nós os maus sentimentos, porque Jesus no Sermão da Montanha vai dizer: orai pelos vossos inimigos. Porque quando nós oramos pelos inimigos, por aqueles que nos perseguem, que falam mal de nós, que não estão dentro das nossas empatias e simpatias, o nosso coração entrando em juízo com Deus, Deus começa a imprimir o juízo dele sobre aquela pessoa, e o nosso coração vai se aliviando. A oração transforma o nosso interior. A oração combatente muda as nossas reações. Um cristão chamado Leonardo Ravenhill, ele vai dizer: aquele que se ajoelha diante de Deus saberá estar de pé em qualquer situação difícil. Diga para quem está do seu lado: aquele que se ajoelha diante de Deus saberá estar de pé em qualquer situação difícil. Diga para esse irmão, segura na mão dele: chegou a hora de nós termos a coragem, a consciência, a decisão de dobrarmos o nosso joelho. Porque nesses tempos maus, nós estaremos de pé, fortalecidos pela oração, fortalecidos para vencer. Diga para ele: você é um combatente. Entenda isso. Deus tem para você, cada vez mais, para nós como um todo, para nós como igreja, para nós como povo de Deus, esse caminho de intimidade, de coragem, de submissão.
Chega para ele, vamos ficar de pé, combatente. Eu quero terminar com a palavra de um santo padre da igreja, São João Crisóstomo. Escuta, o poder da oração subjugou a força do fogo, dominou a ira dos leões, silenciou os revoltosos, pôs fim às guerras, acalmou a natureza descontrolada, expulsou os demônios, rompeu portões do céu, minorou enfermidades, repeliu mentiras, resgatou cidades da destruição, deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago. A oração é uma poderosa armadura, um tesouro infinito, uma mina que nunca se esgota, um céu jamais obscurecido por nuvens e nem turbado por tempestades. São João Crisóstomo vai dizer: a oração é a raiz, é a fonte e é a mãe de 1000 bênçãos. Você quer bênção? Como é que você quer sem orar? Ela é a mãe de 1000 bênçãos. Feche os seus olhos, levanta os seus braços. Faz um minuto de silêncio na presença do Senhor, com os olhos fechados, com os braços erguidos. Você quer experimentá-lo como Abraão experimentou? Você quer, não responda não, em silêncio. Você quer experimentá-lo como Jacó experimentou, como Moisés experimentou, nessa liberdade espiritual? Você quer experimentar Deus como Jesus experimentou na intimidade de sua sangue, mas dizer que seja feita, Pai, a tua vontade, não a minha? E ali o Papa Emérito Bento XVI vai dizer: o céu tocou o monte, tocou o Getsemane, porque a vontade de Deus é o céu, é o céu, é o céu. Erga os seus braços agora. Talvez você viva cheio de fantasmas do seu passado, talvez você viva acabrunhado, marcado, ferido, cabisbaixo. Talvez você chegou aqui na Canção Nova um cristão vinagre com sal, mas é a hora da transformação, é a hora de receber um nome novo, é a hora de acreditar. Então começa a soltar a sua voz e a dizer para o Senhor que você quer experimentá-lo verdadeiramente como Ele é, não como a sua cabeça projetou, não como a sua cabeça criou, um Deus fantasioso, um Deus fantasioso que tem sido pregado em muitas televisões, um Deus que dá dinheiro, poder, fama. Não, esse é um Deus fantasioso, é um Deus mentiroso. Diga que você quer experimentar o Deus fiel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus que talvez Ele não vá fazer o milagre que você espera, mas Ele vai te fortalecer para vencer essa situação. Mas diga para Ele agora: Senhor, como Jó, eu preciso reconhecer, eu te conhecia somente de escutar, mas agora eu te vi, eu quero te experimentar, eu te entendi, eu te reconheço, eu te acolho na minha vida. Eu sei que o Senhor estará comigo na tribulação, eu sei que o Senhor estará comigo nas guerras, eu sei que o Senhor é o Senhor dos exércitos, eu sei que Tu és o Deus vencedor, o Deus poderoso, o Deus fiel. Por isso eu quero, Senhor, experimentar esse amor, essa presença, essa fidelidade, essa certeza, esse companheirismo da Sua presença. Eu sei que quando eu te invocar, o Senhor vai escutar o meu clamor. Eu sei que quando eu me ajoelhar, mesmo não sentindo, eu saberei que ali o Senhor está, como Jacó soube depois daquele sonho em que aquela escada descia do céu e atingia a terra. Eu sei que o Senhor está comigo no meu Getsemane, na minha angústia, na minha dor, e eu digo agora: eu venho, Senhor, com prazer, e eu quero fazer a vossa vontade, eu vou fazer a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade. Eu sou chamado a combater para fazer a sua vontade, mesmo no deserto, mesmo, Senhor Deus, diante dos gigantes, mesmo, Senhor Deus, diante dos desafios, quando o mar parecer que não vai se abrir, eu vou continuar fiel, porque eu te conhecia somente com palavras, somente de escutar, mas agora eu estou podendo te ver, te experimentar. Eu quero te ver, diga para Ele: eu quero te experimentar, eu quero ser tocado por Ti. Realiza, Senhor, essa obra na minha vida. Eu quero ouvir a oração dos combatentes. Eu não estou ouvindo barulho de gente no combate, não. Entra, eu quero ouvir a sua voz.
Me contagia agora com a sua oração. Contagia o Padre, contagia a Canção Nova, contagia a igreja, contagia as pessoas que nos acompanham de casa, aquelas que estão escutando de casa. Tem microfones abertos aqui. Comece a orar com força para que entre, talvez em barcos lá na Amazônia, no Pantanal, talvez no meio da floresta, num deserto, onde uma pessoa estiver agora escutando. Contagia com o seu clamor. Eu quero escutar a sua voz. Ora no poder do Espírito nesse momento, ora na liberdade espiritual. Eu quero ver um povo livre na presença do Pai. Nós somos filhos. Eu quero escutar, vai. E na hora que te faltar as palavras, ore em línguas. Mas eu quero ouvir o seu clamor. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, feche os seus olhos e ora. Senhor, como Jó, eu reconheço, eu te conhecia somente com palavras, mas agora os meus olhos te viram, porque o Senhor é o Deus que pela oração subjugou a força do fogo, pela oração acalmou a ira dos leões, pela oração acalmou os revoltosos, pela oração pôs fim às guerras. O Senhor pode pôr fim à guerra no Egito, à guerra na Síria. O Senhor pode pôr fim à guerra no Oriente Médio. O Senhor pode pôr fim à guerra dentro da minha casa. O Senhor pode pôr fim à guerra do narcotráfico no Brasil, do tráfico de crianças, do tráfico de humanos. O Senhor pode pôr fim à guerra da droga, do crack na vida dos nossos jovens. O Senhor pode pôr fim. O Senhor pode pôr fim à guerra para matar as crianças indefesas, a guerra do aborto, a guerra contra a família tradicional. O Senhor pode pôr fim, eu creio. O Senhor pôs fim às guerras pela oração, acalmou a natureza descontrolada. O Senhor expulsou os demônios pela oração, fez romper portões dos céus. O Senhor minorou enfermidades, curou enfermidades, repeliu as mentiras, resgatou as cidades em destruição, deteve o pulso do sol, o avanço do relâmpago. A oração é poderosa, a armadura, Senhor, é um tesouro infinito, é uma fonte inesgotável, é a mãe de todas as bênçãos, de 1000 bênçãos. Nós queremos ser abençoados agora por Ti. Ergue o mais alto que você puder os seus 2 braços, e eu quero ouvir um clamor em línguas estranhas aqui no nosso meio. Solta a sua voz. Ora com mais força. Oriandalabassiria barakata labaria lalabassiria balala. Oriamandala hariele siria balakanda labaria laramaria lara. Meu irmão, o maior inimigo da oração é a frieza da alma. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes a nossa igreja, os nossos grupos estão ressequidos e a semente não está brotando, não está produzindo frutos. Os nossos altares estão ressequidos porque ninguém mais chora pelos pecadores. Solta a sua voz. Ora, peça que o Senhor coloque você dentro do coração dele, que você sinta paixão pelas almas, desejo de intercessão, de comprometimento social, de ir aos pobres. O Papa Francisco está nos chamando a atenção, de ir às periferias. Nós temos que sair do luxo, nós temos que sair da mamata que nós vivemos, das coisas que nós condicionamos a Deus para evangelizar. Nós temos condicionado a evangelização, nós temos feito exigências para evangelizar, e o povo está morrendo na sequidão. Ore, meu irmão, para que a igreja nesse momento experimente aquilo que o Papa está querendo. Uma igreja que sai na estrada, uma igreja que só leva uma túnica, uma igreja que não faz exigência, uma igreja que tem coragem de sair do quadradinho, mesmo que volte machucada, ferida, como ele dizia às novas comunidades. Vá orando, eu quero ouvir o clamor dos combatentes. Eu me envergonho muitas vezes, eu confesso para o Senhor, eu me envergonho das exigências da nossa evangelização. O Senhor não exigiu nada para salvar o seu povo,
nós exigimos. Eu exijo, eu estou confessando o meu pecado. Tem compaixão, converte o seu povo, Senhor. Os evangelizadores, os intercessores, arranca-nos das condições humanas. Nos coloca verdadeiramente num combate. Não é só com palavras, Senhor. Não é só com beleza, mas é em verdade, em liberdade. Ori canta lá, varia la síria bala. Ori abasiri anda la cara. Ori amanda la síria balacata. Quando eu ajoelhava hoje diante do Santíssimo na minha casa, continue orando. Eu ouvi Deus falar comigo. Ore para a libertação dessas estruturas caducas que estão impedindo a minha libertação, o meu povo experimentar a palavra, a libertação, a cura, o amor, a minha salvação. Eu só estou obedecendo, eu estou orando porque Deus me disse. E que sejam quebradas as estruturas caducas da Canção Nova e de qualquer outra estrutura que tenha caducado e impedido a evangelização de ir aos pobres. Jesus vai dizer: eu vim para anunciar a boa nova aos pobres. Quebra, Senhor, tudo que não vem de Ti. Porque até agora nós te conhecíamos só em palavras, mas agora os nossos olhos estão te vendo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!